Eu sou o Pedro Mendonça e estou aqui com Camila Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. Como promessa é dívida, né, Camila? O episódio de hoje vai, vai de encontro a uma promessa que a gente fez anteriormente. No episódio que a gente falou sobre o Homem Livre, eu lembro que no fim desse episódio a gente prometeu que iria falar um pouco mais à frente sobre que tipos de formas didáticas e que tipos de atividades a gente poderia estar utilizando para estimular e facilitar a aparição do homem livre. Então, hoje o episódio vai ser sobre isso. Antes de ir para a prancheta e explicar de maneira um pouco mais visual o que a gente vai falar, eu acho que vale explicar um pouquinho a dinâmica, né, desse tipo de atividade e mais ou menos como a gente costuma trabalhar e também como a gente acredita, né? São, na grande maioria, para não dizer 100% das vezes, atividades com poucas regras, né? Para que os jogadores eles não treinem atividade, mas treinem sim o jogo e, de certa forma interajam ali com os conceitos e façam coisas que de fato vão fazer sentido no jogo, né? Sempre vinculadas à ideia de jogo, à cultura de jogo, à equipe também, as suas possibilidades pessoais. É, a gente não costuma falar qual o objetivo da atividade antes para esses jogadores, né? Apenas mostrar o espaço, distribuí-los nesse determinado espaço e uma, duas como máximo e a partir daí deixar que joguem, né? Hum. Por que também a gente não já diz o objetivo também da atividade? Porque é aquilo, né? Acho que primeiro para não condicionar de alguma maneira e de uma maneira negativa a ação desses jogadores, para que eles não busquem fazer o que a gente está falando, né? Como objetivo. E também para não limitar as possibilidades de surgimento de outras questões na atividade que podem ser tão importantes quanto o objetivo principal ali, né? É, mas de que maneira a gente pode também brincar com essa questão? Ah, Pedro, e Camilo, mas eu quero, vou pegar um exemplo qualquer aqui. Eu quero que os jogadores deem poucos toques na bola. Mas de que forma eu posso fazer com que eles deem poucos toques na bola sem colocar uma regra específica que condicione e que constranja a ação deles em relação a isso? Olha, uma possibilidade é, por exemplo, diminuir o espaço do jogo. Essa é uma. A partir do momento que você diminui o espaço e também aumenta o número de jogadores daquele espaço, a tendência é que haja ali menos espaço e menos tempo. Consequentemente, para ter êxito de uma maneira, de repente, para ter mais sucesso na sequência do jogo, é possível que ele precise dar menos toques na bola, né? Já que a partir do momento que ele está num espaço menor, com mais jogadores ali à volta, é possível também que a pressão seja maior, que ele receba com menos espaço, com menos tempo para sair dessas situações. Então, essa é uma possibilidade, é uma maneira que a gente tem de atingir o objetivo, sem que de fato a gente precise colocar uma regra que condicione o jogador a, por exemplo, só dar dois toques na bola. Porque a gente sabe que no jogo isso não vai acontecer. Pode ser que ele dê dois toques na bola, mas pode ser que ele dê cinco, né? Algumas coisas aí vão acontecer que vão ditar e condicionar a ação desse jogador. Mas com isso eu também não estou querendo falar que é abominável, por exemplo, usar uma regra como essa, ou que é errado. Não, não. Longe disso. Não, não, não vejo por aí. Sei, por exemplo, num rondo, sei lá,
Se você quer que o jogador, de repente, perfile o corpo de uma maneira ótima, que evolua nesse tipo de situação, talvez seja até válido você condicionar o número de toques desse jogador. Não sei, eu estou tentando brincar aqui com as possibilidades. Só para dizer que também, quem sou eu para dizer que uma coisa é certa e que outra é errada? Antes de passar para você, Camilo, eu já vou falar qual é a atividade que a gente vai mostrar na prancheta hoje. É um jogo de posição de 5 contra 5 com mais 2 coringas. E depois a gente vai ver aí na prancheta de que maneira vai ser distribuída a questão visual, né, dessa atividade. Mas antes disso, Camilo, eu queria saber de você. Sei que você pensa muito semelhante, a gente tem pensamentos muito semelhantes, mas tem outras coisas aí que você também levaria em consideração no momento ali da de passar a atividade para os jogadores, por exemplo? Sim. Oi, Pedro. E, cara, realmente parabéns. Acho muito legal essa iniciativa de mostrar aqui uma atividade como a que você vai mostrar, né? Que eu acho que é uma das bases, né? Dessa forma de jogar, né? Essa forma de jogar que alguns chamam de jogo de posição, outros de jogo de ubicação e que para nós é a forma que nós mais gostamos, né? De jogar, que não é a única, quem sabe se é a melhor, quem sabe se existe uma forma que seja melhor do que outras, né? É, mas eu acho que uma iniciativa muito legal te mostrar, né, com a câmera e um exemplo prático, né, é, essa forma didática. Quanto às regras, cara, e tudo mais, você sabe que eu não gosto muito das regras, né, nenhum tipo de atividade, né, nem regras de pontuação, nem se a gente faz 15 toques e passa nas 4 quadrantes, então, e o jogador que toca a bola último é loiro, então a gente vai somar um ponto. Cara, realmente, o jogador não pode estar. O jogador não tá para isso. O jogador tá para jogar o jogo, né? Não para estar aí pendente das nossas regras, né? Então, eu acho que a estrutura da atividade, né? E a nossa narrativa, né? A nossa essa atividade não é um fato isolado, né? Essa atividade está no contexto de um time, né? E nós como time temos isso, uma narrativa, né? Uma história que sustenta tudo que nós fazemos, né? Que dá sentido a tudo que nós fazemos, né? É, por isso eu acho que todo esse contexto e toda essa história que há atrás da equipe e de tudo que fazemos, tudo que decimos e como decimos, é o que dá como resultado essa atividade de treino. Né? Então não podemos isolar e tratar essas atividades como se fossem elementos que aparecem e desaparecem do dia a dia e desse processo do time. Né? Eu acho que se a gente trata esse processo de uma forma orgânica e sustentável, é, não é preciso colocar muitas regras, porque a atividade faz sentido com o discurso e a atividade faz sentido com todas as outras coisas, atividades que chamamos de atividades. Tem outros que gostam de falar de exercícios, tem outros que gostam de falar de tarefas, mas no fundo são tempo da nossa vida. Entendeu? É tempo da vida dos jogadores. E se eu passo o meu tempo fazendo umas coisas, temos que tentar que essas coisas tenham sentido umas com outras, né? Que estejam contextualizadas dentro de
uma mesma história, né? Por isso eu acho que pelo menos nos meus times, ou nos times onde eu tive a sorte de estar, no início, quando eu chegava a um lugar, claro, sim, faz falta explicar a atividade e tudo mais, mas não faz tanta falta e o jogador não precisa tanta regra. O jogador está aí para jogar o jogo. Quais são as regras? As regras do futebol. Não pegar a bola com a mão. Isso são as regras, né? Então, eu acho que é importante não colocar regras que, que possam ir em contra da natureza do jogo. Tá? Se eu coloco uma regra, por exemplo, típica regra que vai em contra da natureza do jogo, a regra dos toques. Para mim, não estou falando que seja uma coisa horrível ou um pecado capital. Estou falando que eu não coloco. Não coloco. Por quê? A própria atividade vai te levar a uma necessidade de toques. Então, dentro do que é o jogo de posição, como forma de jogar, como ideia, né? Há uma série de ideias também, conceitos, que estão muito arraigados, né? Não passar a bola sem provocar o salto de um ímpar, por exemplo. Ou conduzir se tem um espaço na frente para provocar esses saltos, né? Então, se eu coloco uma regra de toques, automaticamente eu estou eliminando a possibilidade da condução. Então, portanto, eu estou indo em contra da natureza do meu jogar, não da natureza do jogo no geral, mas da natureza do meu jogar. Então, isso não é um processo orgânico, isso aí não é um processo sustentável. Porque eu estou criando hábitos nos jogadores que depois no jogo vão ser não desejáveis, né? Então, como esse exemplo, há muitos. Então é só isso, refletir e não começar a colocar regras assim, porque então como eu quero que isso aconteça, então eu vou fazer. E se a gente passa de lado a lado 8 vezes, então a gente vai dar um ponto. Claro, levar a bola de lado a lado 8 vezes em forma horizontal, né? É um comportamento desejável? Talvez, talvez, mas quantas vezes temos que fazer isso? Isso aí não é um objetivo, é um médio para conseguir umas outras coisas. Então, se eu começo a tratar os meios como objetivos, posso gerar uma confusão nos jogadores. Quantas vezes temos que circular a bola de lado a lado durante o jogo para progredir e gerar situações de gol? Não sei, cara. Não sei. Depende. 3, 8, 24. Mas se eu posso fazer em duas, não vou fazer 23. Porque o que acontece muitas vezes nesses jogos? Você circula a bola de lado a lado, tem um jogador que recebe a bola, tem possibilidade de progredir, porque tem o espaço e tem a possibilidade, o contexto está chamando a ele para progredir, para conduzir essa bola, e o cara não faz. Por quê? Porque só circulei a bola em amplitude 8 vezes e o professor falou que tinha que ser 10 antes de poder passar na outra metade do campo. Fudeu. Fudeu. Não, essa regra vai em contra da natureza do jogo. Não faz sentido com o jogo. Depois, uma outra coisa que eu não sou ninguém para recomendar ou dar conselhos, mas eu só falo o que eu vejo às vezes. O que acontece? A maioria das vezes, as atividades que nós vemos na mídia social, seja Twitter, YouTube, Facebook, sei lá, são do Bayern de Munique, do Manchester City e do Liverpool. Esses caras têm uma realidade, têm um contexto. E eles vão jogar nesses espaços porque são esses caras nessa realidade, nesse contexto. E depois o que acontece é que vamos e tentamos reproduzir. Mas eles estão jogando é um 8 contra 8, mas
três coringas no espaço da área pequena. Então vou olhar com o meu sub-13 e vou reproduzir no mesmo espaço. Cara, como fala um amigo meu, o contexto é o rei. O contexto é o rei. Cara, atende ao teu contexto, tá? Eu acho bacana, eu acho legal pegar inspiração de outros lugares, até por exemplo o que você vai falar agora, né? Legal. Mas depois, essas ideias que você pode estar pegando, tem que trasladar a sua realidade ao seu contexto. Ah, mas esse jogo de posição é uma merda, porque eu fiz como meu sub-11 e, cara, não conseguia dar 3 passes consecutivos. Talvez tenha que adaptar essa atividade ao seu contexto, tá? Até por isso nós não vamos falar de qual a metragem da atividade. A gente não vai falar nada disso, porque isso depende, como você bem falou. Isso depende. Até no mesmo time, né? A gente com o Independiente, com o Claro. filial, às vezes treinava no campo 1 ou no campo 2 do CT lá do Independiente. Aí tem um gramado legal, ótimo. Então, as dimensões de uma determinada atividade são umas. Depois tem o gramado do campo 5, que isso aí é um. Eu acho que era até melhor jogar no parking, no estacionamento do CT. Porque esse gramado era uma coisa horrível. Então, mas eu fiz nas mesmas dimensões do que no campo 1 e a atividade foi uma merda. E sim, obviamente, vai ser uma merda. Claro. Então, é o mesmo time, são os mesmos jogadores, mas a superfície é diferente. E você pode me falar, mas aí uma ótima para trabalhar em situações de outros contextos e tudo mais, beleza. Mas vai precisar de uma adaptação a esse contexto. Portanto, o que vai acontecer aí não vai ser a mesma coisa que vai acontecer nesse outro gramado. Só isso. E só isso, Pedro. Só fazer essas pontualizações que eu acho que são válidas. Obviamente, eu sei que o 20 do vantagem posicional é um cara com critério suficiente para entender tudo isso, mas mesmo assim eu preferi jogar a bola segura, né? E falar antes de você apresentar a atividade. Não, e perfeito o que você falou, Camilo, concordo 100%. E foi legal você ter falado também, porque eu lembrei de duas coisas. A primeira, nós gravamos um episódio com Duarte Araújo, se eu não estou errado, foi na segunda temporada do Vantagem Posicional, e ele fala sobre dinâmica ecológica. Então, assim, eu acho que é um episódio muito, muito, muito legal, muito importante. Quem não ouviu, acho que vale a pena ouvir. Quem já Acho, ouviu, acho que nunca é demais. acho que não temos colocado no YouTube. Vou tentar colocar. Mas só não Ótimo. vai ter só o áudio. Mas eu acho até válido colocar lá no YouTube. Eu, eu concordo, eu concordo. Eu acho que é muito válido e é um episódio que, assim, primeiro, o convidado é uma referência, né, no assunto. E o tema, eu acho que é muito importante e extremamente pertinente para nós treinadores. E vai muito no sentido que a gente está falando em relação a regras, como a gente pode criar atividade de treinamento pensando a otimização do jogador sem que seja algo robótico, né? Sem que a gente mecanize comportamentos, e não que eles surjam, que eles apareçam de maneira natural. E a outra coisa é em relação ao Twitter, que nessa semana nós vamos colocar também essa atividade que a gente vai apresentar agora
num esquema animado, enfim, para as pessoas também terem acesso a isso, mas para isso tem que ir a gente lá no Twitter, né, Camilo? Claro. Então agora vamos para a prancheta. Vamos lá. Então agora, dando sequência ao que nós falamos anteriormente, agora na prancheta, repetindo, é um jogo de posição 5 contra 5, mais 2, são os dois coringas, os dois na cor diferente. O objetivo, né? A forma de pontuação é fazer a bola chegar de uma extremidade à outra e como os jogadores podem sair das suas zonas, né? As zonas são fixas, os jogadores devem jogar nas suas zonas, mas eles podem sair de cada uma dessas zonas apenas em condução. A bola pode sair, os passes podem ser dados de uma zona extrema a outra, por exemplo, mas o jogador só sai da zona em condução. Por quê? Porque essa é uma forma de gerar vantagens à frente. E uma vantagem, nesse caso, é por exemplo, uma vantagem numérica. Então, esse jogador com bola, ele tem um 2-1 na primeira zona. Na zona seguinte, tem um 3-3. Então, qual é a forma desse jogador e dessa equipe promover uma vantagem numérica da zona 1 para a seguinte? Através da condução. Essa é uma possibilidade. Então, a partir do momento que esse jogador tem espaço para conduzir à frente, além dele entrar nessa zona e promover uma vantagem numérica, ele vai fazer também com que esses adversários tenham que dividir a atenção. Por exemplo, o jogador 6 vermelho. A partir do momento que o 1 amarelo, que é o Coringa, conduz em direção a ele, ele já tem uma dúvida. Aguento e fico com 2, ou salto no 1 e libero espaço para o 2. Aí a gente já um homem livre à frente. E a bola chegando nesse jogador, a mesma coisa na outra zona, que já existe uma vantagem numérica ali, já existe um 2-1. Claro, essa vantagem numérica ela não depende apenas da parte, desculpa a redundância, mas numérica. Tem 2 jogadores contra 1 nessa zona, mas ela depende também do posicionamento desses jogadores. Se eles estiverem juntos, essa vantagem numérica não existe. Mas se eles estiverem mantendo uma distância de relação ótima, fica impossível um jogador intervir de maneira ótima em relação a eles dois. Então, esse jogador com bola conduziu para essa zona, aumentando essa superioridade e transformando isso num 3-1. Jogou com um dos dois, voltou para o seu espaço, a gente mantém uma referência posicional e o jogo continua. O jogo não para. Por exemplo, a equipe vermelha recuperou bola. Imediatamente, a verde da zona pressiona e o Coringa passa a jogar com esse outro time. E a dinâmica da atividade se mantém a mesma. Como eu falei, o objetivo de conduzir é justamente de gerar vantagens à frente e promover a posição de jogadores livres à frente também. E aí é uma questão não só de achar um homem livre, mas também desse homem livre se reconhecer como homem livre, né? E o que seria isso também de se reconhecer como homem livre? Por exemplo, nessa situação em que o 3 salta no 1, o 3 salta no 1. Se o jogador 7 tiver, por exemplo, atrás desse jogador 3, sem criar uma linha de passe, esse jogador de fato não é um homem livre, né? Ele não criou uma conexão entre ele e o portador da bola. Agora, se ele reconhece
que ele tem espaço em relação ao oponente direto dele e cria uma linha de passe, agora sim ele é um homem livre. E aí, a bola entrando aqui, por exemplo, esse jogador já vai ter que balançar, esse também, e aí os espaços de os espaços de fase, eles vão mudando. E essa é a ideia também. Ir promovendo a aparição e o reconhecimento desses homens livres, sempre nas zonas mais próximas ao objetivo. Se a gente for pensar isso a nível macro, a gente estaria falando de reconhecer as zonas, os homens livres e as vantagens mais próximas à baliza, né? Claro, não vai ser, muitas das vezes isso não vai aparecer com poucos passes, com um toque, com dois toques. Provavelmente a equipe vai precisar acumular mais. Por isso, essa também é uma questão que a gente vem falando, né, Camilo? Alguns episódios já, o porquê de acumular um número mínimo de passes, a importância disso. A gente falou isso no último episódio, que a gente trouxe o caso do Fluminense-Corinthians. O Fluminense é uma equipe que tem isso muito enraizado na maneira de jogar, e é justamente para isso, né? Para ir criando e buscando e percebendo vantagens à frente, mas também não só por isso, para também se organizar numa possível perda, num possível momento de recuperação. Então, basicamente, é essa atividade de hoje. A ideia é que seja algo muito simples, como vocês viram, que a gente falou antes, é uma atividade que tem uma regra específica, quer dizer, duas regras. Os jogadores eles têm que se manter na zona, mas eles podem sair da zona também apenas de uma forma, em condução, justamente para criar situações vantajosas à frente e para gerar esse homem livre sempre em espaços, em zonas mais próximas ao objetivo principal. E aí, Camilo, o que você achou? Muito legal, Pedro. Muito legal. Eu gosto muito dessa atividade. Eu acho que tem uma riqueza muito grande. É, só para começar, cara, a questão da disciplina posicional, né, que é necessária para conseguir progredir e manter a posse da bola nessa atividade é muito grande, né? Então, eu acho uma atividade que, para introduzir essas ideias aos jogadores ou jogadoras, é ótima, né? É realmente ótima. Porque aqui, cara, eles têm uma implicação muito alta com o jogo constantemente. Então, mesmo que tenha alguns jogadores que ficam mais afastados, os caras que estão em intervenção e os três caras que estão, os seis, na zona do meio, estão constantemente tendo que interpretar, reinterpretar, ajustar e reajustando a sua orientação corporal, a sua posição. Então eu acho que para introduzir as ideias do jogo de ubicação, essa é uma atividade muito legal, muito legal. Claro, tudo depende também da intervenção do treinador e como o treinador vai colocando foco, né, em umas coisas ou em outras, né? Se você faz essa atividade e só fala pelo time que está recuperando a bola para correr muito e recuperar a bola rápido e tal, é uma atividade que não tem muita coisa para oferecer, né? Mas se o foco está no time, em disposição da bola e como temos que ter uma disciplina posicional e como temos que interpretar que a condução não é para fugir de ninguém. A condução é um meio para superar, por exemplo, ao cara que está nas áreas de fora, né, para superar esse cara, ou para atrair, né? E no momento que os caras do meio interpretam que tem um companheiro em condução, eles têm que interpretar essa situação de par ímpar, né? Oscurecer o cara que era o seu par, mas que está saltando a esse jogador em condução para criar uma linha de passe, né?
ajustando, reajustando a orientação corporal, né? Eu acho que é uma atividade também para aprender a olhar longe, né? O famoso mirar lejos, né? Se, se tá todo mundo tapado no meio, tem um 2 para um aí afastado, né? Então, cara, realmente eu acho uma atividade muito rica. E só para acabar a minha intervenção, na minha experiência, as primeiras vezes que você faz essa atividade, sempre tem o mesmo problema. Os três caras do meio do time em disposição da bola vão próximos do espaço no qual a bola está, né? Então aí, Verdade. então é uma ótima, essa situação é excelente para nós treinadores, porque dá para mostrar, cara, peraí, eu não sou partidário de parar o jogo durante as atividades, mas nesse caso é ideal. Cara, peraí, olha, vocês estão vindo para aqui, o que está acontecendo? Vocês estão na frente ou atrás do seu par? Não, estou na frente. Beleza. Então você está permitindo com o seu espaço, com a sua ubicação, que o companheiro em posse de bola possa conduzir para fazer alguém saltar? Não. Então, onde vocês acham que seria melhor vocês se ubicaram? Ah, eu acho que aqui atrás. Então, beleza, vamos ver o que passa. Então, entendeu? São coisas que quase sempre acontecem, que até agora, naqueles times, naqueles contextos nos quais eu utilizei essa forma didática, sempre tem acontecido. Cara, eu acho que são processos e legal que isso aconteça, porque depois vai acontecer no jogo. O zagueiro tem possibilidade de conduzir, vem o meia, vem o interior e se aproxima o jogador em condução. Cara, não, afasta do companheiro em condução, né? Interpreta o salto do teu par sobre o teu companheiro para você ficar livre, né? É, são muitos conceitos, são muitas ideias que estão presentes nessa atividade e que depois tem uma aplicação ao jogo num contexto real. Perfeito, Camila. E você falando assim, a gente poderia falar de outras várias questões super Claro, importantes, como você falou da condução, a condução direcionada a um jogador, a condução direcionada a um intervalo, que eu provoco cada uma delas, mas isso a gente deixa para um próximo episódio. É, claro. e, enfim, antes de finalizar, só lembrando para o pessoal sempre estar lá curtindo. Claro, se gostar, curte o vídeo lá no YouTube. Se não gostar também e achar que vale, dá o dedinho lá para baixo. E me sigam também no Instagram e no Twitter. Como eu falei antes, a atividade de hoje a gente vai colocar no Twitter durante a semana, para ilustrar de uma maneira até mais dinâmica o funcionamento dessa atividade. Então é isso. A gente fica por aí com mais um Vantagem Posicional e nos vemos na próxima. Grande abraço.